a gente não poderia fugir. E como eu sei que a maior parte de vocês, alunos em geral, tem uma dificuldade de entender essa questão das guerras árabes-israelenses, a questão palestina, eu acho necessário a gente dar uma palhinha de leve sobre os principais momentos, tá? Sobre a criação do Estado de Israel e as posteriores guerras. Então vamos lá, assim, de forma bem sintética, tá? Primeira coisa, eu não coloquei o mapa aqui, mas seria importante vocês visualizarem onde é a Palestina no mapa, tá? Depois de visualizar onde é a Palestina no mapa, eu gostaria que vocês olhassem onde fica o Egito, onde fica o Líbano, a Síria e a Jordânia, tá? Vocês vão ver que eles estão todos no entorno de onde vai surgir ali o Estado de Israel, no entorno da Palestina. O que era a região da Palestina na virada do século XIX para o século XX? É uma região ocupada pelo Império Otomano, que tem sua sede na Turquia. Tá? Então é um império que chamam, né, de Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano ele é um império multiétnico, multilinguístico, multicultural, no sentido de que, apesar de ser um império... de maioria islâmica. Islâmico, não. O império é islâmico, né? O império islâmico permitia outras práticas religiosas. Então, se você era cristão ou judeu, né, você poderia pagar um tributo para o Império Otomano, isso não era um problema, você não era perseguido por ter uma religião diferente. Essa área da Palestina, que pertencia ao Império Otomano, é uma área ocupada nesse momento da virada do século XIX para o século XX por uma população majoritariamente árabe sunita. Tá? Lembrando que tem essas duas vertentes principais, né, do islamismo, sunitas e xiitas. Não vou explicar aqui a origem, tá? Mas só para vocês terem um pouco de ideia. Quem é xiita é o Irã. O Irã é um país de maioria xiita, com um governo xiita. E o Iraque, que está do lado do Irã. Né? A maior parte da população do Iraque é xiita, mas os governos, já desde o final dos anos 70, são governos sunitas. Tá? Isso, inclusive, dá problemas. E óbvio que tem xiitas também em outras partes, no Líbano, por exemplo, né? Na Síria. Óbvio que tem em outros lugares, mas a concentração mesmo é no Irã e no Iraque. O resto do mundo islâmico é majoritariamente sunita. Né? Então, quando a gente faz essa comparação, cerca de 90% do mundo muçulmano islâmico é da vertente sunita. Tá? Então, que fique claro. Então, nessa região da Palestina, que nesse momento da virada do século XIX para o século XX, é uma região ocupada pelo Império Otomano, é uma região que é habitada majoritariamente por árabes, etnia árabe, religião islâmica, sunita. Tinham cristãos? Tinham. Tá? Tinham judeus? Tinham também. Beleza. Vem a Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial. Quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, várias áreas são divididas, né, várias áreas do Império Otomano vão ser divididas entre o Reino Unido e a França. Vão virar protetorados. Protetorados. A Turquia, né, que era a sede do Império, continuou sendo a Turquia, né, eles não perderam aquele território do que você conhece como a Turquia de hoje, né? Eles ficaram ali, mas o resto foi dividido entre o Reino Unido e a França. O que mais interessa pra gente é que a Palestina deixou de pertencer ao Império Otomano e passou a ser parte do Império Britânico. Aí começa o mandato britânico da Palestina, tá? No contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Então vejam que não existe um Estado palestino e não existe o Estado de Israel ainda, tá? Aquela área é uma área que agora faz parte do Império Britânico, é ocupada por uma maioria árabe, muçulmana, né, islâmica, sunita. No entanto, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo.
No final do século XIX para o século XX, ainda quando a Palestina pertencia ao Império Otomano, surgiu na Europa uma coisa chamada movimento sionista. O movimento sionista, que fique claro, é um movimento político de caráter nacionalista que prega o surgimento do Estado de Israel, com o argumento de que os judeus sofriam muita perseguição no mundo e sem a criação de um Estado, essa etnia, né, os judeus, eles seriam exterminados. Só que isso é uma coisa muito controversa. Por quê? Porque as pessoas acham que todo judeu, então, ele vai ser um judeu sionista. E isso não é verdade. Né? A gente tem visto nos protestos, a gente colocou essa questão aqui especialmente por conta da guerra que está acontecendo. Obviamente. É um assunto muito atual. É um assunto muito atual. Né? Espero que vocês saibam, eu nem citei de tão óbvio que era. Tá rolando uma guerra agora. Tá rolando uma guerra aí. Nesse lugar do que a questão está mostrando. Uma guerra muito pesada. Mas não deixa eu me perder não, porque eu estava aqui numa linha de raciocínio muito boa. Então nessas manifestações que estão tendo agora, manifestações pró-Palestina, você vê muito cartaz escrito judaísmo não é sionismo, tá? Mas enfim, o movimento sionista, ele pregava que os judeus deveriam voltar para a terra sagrada, para a terra santa, que nesse caso é a Palestina, tá? É o lugar de onde eles foram expulsos, de fato, foram expulsos na época do Império Romano, no século I. E aí ali eles fizeram uma diáspora, né, um espalhamento, houve um espalhamento dos judeus pelo mundo, e eles ficaram sobretudo no leste europeu, né, parte da Europa, um pouco na África também, mas sobretudo na Europa. Então o movimento sionista, ele é um movimento de judeus brancos, tá? Porque também tem os judeus negros. E há muitas comparações, tá? E a UERJ pode bater essa tecla. Há muitas comparações com o tipo de pensamento do movimento sionista com o pensamento colonizador do europeu branco. Sabe? Tinham umas ideias assim de temos que ocupar sim aquele lugar porque nós é que somos originais, nós temos uma raça superior. Lembra que eu falei na questão anterior, nacionalismos, eles normalmente veem o outro como uma coisa inferior, né? Então tem umas passagens assim no livro, né, O Estado Judeu, que dão a entender claramente de que aquela área está vazia, né? Na verdade, é uma área vazia que deve ser ocupada pelo povo escolhido, né? Que nesse caso seria o povo judeu. Mas não é para confundir esse tipo de movimento com todos os judeus, por favor. O fato é que esse movimento pregava que os judeus deveriam migrar para essa área. Então já desde o final do século XIX, na virada para o século XX, muitos judeus começam a migrar para a região da Palestina e começam a comprar terras. De quem? Do Império Otomano, tá? Porque é uma área que pertence ao Império Otomano. E começam a ocupar algumas partes dessa região que se chama Palestina. Então, isso vai se prolongar, né? Aí já voltando para o período que eu tinha parado, isso vai se prolongar durante todo o período, inclusive do mandato britânico. Vários judeus vão para a Palestina e compram terras, né? Agora, no caso do Império Britânico, né? Enfim. E aí tem a Segunda Guerra Mundial. Quando tem a Segunda Guerra Mundial, tem o Holocausto, né? Que é uma coisa horrorosa, obviamente. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a questão judaica ela é trazida à tona e ganha muito mais visibilidade, obviamente, e surge, né, uma maior demanda, uma coisa mais internacional, realmente, sobre a questão da criação do Estado de Israel. Então aquela área, que até então, naquele momento, pertencia ao Império Britânico, o Reino Unido abre mão dessa área e essa área passa a ser controlada, administrada pela ONU. A ONU foi o órgão criado, né, a Organização das Nações Unidas, criado no final da Segunda Guerra Mundial. E, então ela é recém-criada e o Reino Unido falou, olha, eu vou abrir mão desse território, que era meu protetorado, e você agora, ONU, você vai administrar. E aí começa a administração da ONU da Palestina. Então vejam bem, eu já falei de três administrações, né? A administração da Palestina do Império
Otomano, do Império Britânico e agora uma administração da ONU. Em nenhum desses momentos existe um Estado palestino, nem existe um Estado judeu. Tá? E é então que a ONU ela propõe o plano de partilha da Palestina. Tá? E no plano de partilha da Palestina, os muçulmanos, né, a população árabe, foi muito prejudicada, porque esse plano privilegiou, né, obviamente, o Estado de Israel. Então, por exemplo, o Estado palestino, ele ficaria naquela região, mas ele não teria contiguidade. Né? Você teria uma parte aqui onde hoje é um pouco maior do que a faixa de Gaza, e a parte da Cisjordânia e mais um pedacinho. Mas esses 3 pedaços, eles não tinham ligação física. Então, cara, para você sair de uma área do Estado palestino, de um país, que seria criado, né? Um país, para dentro do seu próprio país, você teria que passar no meio do Estado de Israel. E aí isso envolve revista, envolve um monte de coisa. A conclusão é que os árabes não aceitaram, os judeus aceitaram, e ali nesse momento a gente vai ter a primeira guerra entre árabes e israelenses. Vai ser a guerra onde os judeus vão ganhar, né, e vão declarar a criação do Estado de Israel. É a famosa Guerra de Independência. Quem participou da guerra? Quais foram os países árabes que participaram da guerra? O Egito, que era a potência daquele momento. A potência daquela região. A potência regional, o Egito, vindo do oeste, a Síria, né, mais ao norte dessa região, e a Jordânia mais a leste. Então esses 3 países, e o Líbano também mais ao norte, esses 4 países invadem, né, o território que não pertencia a ninguém até então, né, e guerreiam contra os judeus e perdem. E aí vai surgir ali o Estado de Israel. Isso não significa que os países vão reconhecer o Estado de Israel, tá? Mas eles vão se declarar agora um Estado judeu em 1948. Uma coisa que eu acho interessante é que, do ponto de vista de Israel, essa guerra é chamada de Guerra de Independência. Do ponto de vista palestino, essa guerra é chamada de Nakba, que significa catástrofe. Desgraça, a grande desgraça. Né? Porque houve muita migração, morreram muitos palestinos, gente que não tinha nada a ver, né? Civil, enfim. O segundo momento de tensão é quando há a nacionalização do canal de Suez. O canal de Suez é um canal que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e é um canal completamente estratégico para você conseguir chegar no Oriente se você está saindo da Europa. Antes de existir o canal de Suez, os navios que saíam, por exemplo, do Reino Unido, tinham que sair lá do norte, passar pelo sul da África, né, para chegar no Oceano Índico, para chegar, né, nas Índias, né, no Oriente, em geral. Com a construção do canal de Suez, esse caminho foi muito encurtado. Quem construiu o canal de Suez foi o Reino Unido, no século XIX, né, no auge lá do imperialismo britânico, e quem administrava o canal de Suez no ano de 1956 era o Reino Unido ainda e a França. Só que isso passa no meio do território do Egito. E aí, nessa onda, né, de nacionalismos que também surgiram no pós-guerra, né, dos movimentos de independência e tudo mais, um líder nacionalista, Gamal Abdel Nasser, ele nacionaliza o canal de Suez, provocando, obviamente, uma grande insatisfação do Reino Unido e da França, porque agora os caras vão ter que pagar tributo para passar ali. Houve uma nacionalização, agora não é mais do Reino Unido e da França, agora esse canal, que é muito importante para o comércio, é do Egito. Isso gerou uma tensão. E o Egito também bloqueou, né, numa partezinha da Península do Sinai, por isso seria importante vocês pegarem o mapa, um porto, o porto de Eilat, que é um porto de Israel. Então, obviamente, né, que o recém-criado Estado de Israel ficou muito puto. Então, a França, o Reino Unido e o Israel se uniram para atacar o Egito. Chegou até a rolar alguns ataques, mas rapidamente aquilo ali acabou, porque a gente já estava no momento da Guerra Fria. Ali o Reino Unido viu que eles não mandavam mais no mundo, né, que a grande potência, na verdade, era os Estados Unidos. E os Estados Unidos e a União Soviética fizeram uma intervenção e não houve um conflito. Então, por isso o nome é chamado de Crise de Suez. Depois, nós temos uma guerra em 1967, que é uma guerra extremamente importante. É a Guerra dos 6 Dias. Israel
numa ação preventiva, ataca o Egito, porque eles acreditavam que o Egito iria atacar Israel, né? Essa é a ideia de ataque preventivo. O Egito, de fato, tinha tinha os caças, né, na fronteira próxima a Israel, na Península do Sinai. Só que os países fazem isso em geral, né? O nome disso é demonstração, para demonstrar seu poderio bélico e tudo mais. Então o Egito não tinha atacado ninguém. E aí o Israel, numa ação preventiva, ataca, né, com seus caças, todos os caças, toda a força aérea do Egito, nesse momento, né? Então os caças iam lá, atacavam os caças, voltavam para Israel, abasteciam, bombardeavam as pistas de voo. Aí, nisso, a Jordânia tentou entrar no conflito, também já foi bombardeada, a Síria tentou entrar, foi bombardeada. A conclusão disso é que a guerra e a ocupação durou 6 dias. E Israel triplica de tamanho, porque Israel anexa a Península do Sinai, que é imensa e pertencia ao Egito, anexa Gaza também, que é uma partezinha pequenininha, anexa a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, e anexa as colinas do Golã, da Síria. Então Israel triplica de tamanho. Em 1973, tem outra guerra muito importante, que é a Guerra do Yom Kippur. Os mesmos países, Egito, Jordânia e Síria, invadem o território israelense com o objetivo de recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias, ou seja, a Península do Sinai, as colinas do Golã, Gaza e a Cisjordânia. E aí, já com claro apoio dos Estados Unidos, Israel vence a guerra muito fácil. Os árabes começam atacando e Israel perde a guerra. Israel ganha a guerra. Desculpa, Israel ganha a guerra. E os árabes, muito chateados, né? Porque não conseguiram reaver os seus territórios, decidem apelar para uma arma política, né? Não uma arma uma arma militar, que era o petróleo. Então, os países árabes exportadores de petróleo, eles se unem e decidem reduzir a produção de petróleo para que houvesse um aumento dos preços, né, no mercado mundial. E isso foi a crise do petróleo, extremamente importante para várias mudanças que houveram no mundo. E se você quiser se aprofundar mais, tá, nesse tema específico da crise do petróleo, que nós explicamos outras coisas também naquela aula, também é só você entrar na nossa lista de aulas gratuitas, que tem lá uma aula só sobre crise do petróleo, que é muito importante. Só para sintetizar, esse negócio foi tão assim desimportante que só tem umas consequências bobas. Isso tem a ver com a origem do neoliberalismo, isso tem a ver, por exemplo, com o fim do milagre econômico aqui no Brasil. Até o Brasil, que está distante dessa guerra, é afetado pela crise do petróleo. Isso tem a ver com guerras que vão rolar em seguida. A crise do petróleo é tipo uma inflexão econômica do século XX, cara. É um momento muito importante. A gente fala isso nessa aula. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui um mapa, cara, muito provável de cair. Por que eu acho? Porque envolve uma questão territorial, tá? Que para a geografia é sempre muito importante. Então vamos lá. Aqui é evolução do Estado de Israel. Acompanha comigo, porque agora eu já dei a aula para vocês. Agora acompanha como foi isso no mapa, tá? O primeiro mapa, de 1947, é o plano que estabelece a partilha da Palestina, criado pela ONU. Tá? Então vejam, essa área que está em azul, na verdade, essa área não pertencia aos judeus, não era ocupada por judeus. A maior parte dessa área era ocupada por árabes palestinos. Então, nesse primeiro mapa é o mapa de partilha da ONU. Então vejam como eu falei, olha o tamanho do que seria o território palestino, né? Aquela parte ali embaixo, Gaza, né? No meio seria Cisjordânia, Jerusalém seria uma capital internacional, porque é a capital, a cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas, e mais uma partezinha ali em cima. E repara então que esses territórios não têm ligação entre si. Entre eles tem o Estado de Israel. Esse plano não foi aceito. E aí você vem para o segundo mapa, que foi a guerra de 1948 e 49. A guerra de independência
para os judeus e o Nakba para os árabes. Aí percebam que do plano de partilha, tá, proposto pela ONU, pós Primeira Guerra Árabe-Israelense, os palestinos se ferraram ainda mais. Eles perderam mais território. O terceiro mapa, 1967. Está tudo ocupado agora pelo Estado judeu. Vejam que ali embaixo, né, o que pertencia ao Egito, que é a Península do Sinai, agora está listradinha em azul. Vejam onde está escrito West Bank, que é a Cisjordânia, também listradinha em azul, e as colinas do Golã lá em cima também listradinhas de azul. Então foi nesse momento, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que Israel triplicou os seus territórios. Se precisar, volta na minha explicação lá sobre a Guerra dos 6 Dias. E aqui, no momento atual, como está organizado, né, a Palestina e o Estado de Israel. Nessa região, o West Bank, que é a Cisjordânia, ela já está toda fragmentada. Esse mapa nem é tão representativo do momento atual. Ela já é totalmente fragmentada, né? Ela não é mais uma unidade também do Estado palestino. E ali embaixo, Gaza, né? Olha o tamanho do lugarzinho onde está acontecendo a guerra. Eu não vou explicar aqui a guerra atual, tá? Porque nós também temos um vídeo no canal onde eu explico, são 2 vídeos, tá? Onde eu explico, foi um vídeo que eu fiz assim que houve o primeiro ataque, então eu explico toda essa evolução do Estado de Israel. E o segundo vídeo, é mais importante, são que atores estão envolvidos no conflito, onde eu explico o que é o Hamas, explico de quem o Hamas recebe apoio, explico a questão da importância do Irã no cenário geopolítico do Oriente Médio. Então, caramba, vale muito a pena ver, né? Como é um projeto, não dá pra gente se alongar pra caramba em várias questões, assim, tanto, né? A gente já fez uma explicação grande aqui das guerras árabe-israelenses. Então, se você precisar de mais um pouco de ajuda, dá uma olhada nesses 2 vídeos, tá? E aí eu venho para a questão e falo, uma característica do Estado palestino, primeira parte da resposta, e o conflito que proporcionou a maior expansão espacial do Estado de Israel são, respectivamente. Diferente do Gabriel, eu vou fazer uma outra tática, aí você faz o que você achar melhor, tá? Eu prefiro, já de imediato, olhar para todas as respostas e ver o que tem de característica no espaço palestino na primeira parte da resposta, porque eu peço respectivamente. Então, uma característica do Estado palestino. Letra A, homogeneidade étnica. Não. Ali tem várias etnias. Isso não é uma característica do Estado palestino. Letra B, instabilidade política. É uma característica do Estado palestino. Então, B pode guardar. C, descontinuidade territorial. É uma característica do Estado palestino. A C pode ser também. D, reconhecimento diplomático. Não. Porque tem muitos países que não reconhecem a existência do Estado palestino, tá? E aí sobrou a letra B e a letra C. Na letra B, instabilidade política, ok. Agora, o momento que mais proporcionou um crescimento do Estado de Israel não foi a crise do petróleo, foi a Guerra dos 6 Dias, como eu falei para vocês, que triplicou o Estado de Israel de tamanho. Então o gabarito é letra C.